continue abençoando a sua vida, que Deus fale com vocês. Na verdade, continue falando, porque Deus já está falando nesse lugar. Nós temos ouvido a voz de Deus, e bom é estar na casa do Pai. Por isso eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de ministrar a palavra. Agradeço ao nosso pastor nos conceder esse altar para ministrar a palavra de Deus. Amados, Deus quer falar nessa noite, e Ele move o meu coração a falar sobre visão da glória de Deus em meio à crise. Visão da glória de Deus em meio à crise. O mundo está vivendo uma crise de saúde, estamos vivendo uma crise financeira, a gasolina, álcool estão subindo, o óleo diesel, e isso traz uma crise financeira. Então nós precisamos ver a glória de Deus, ouvir o que Deus tem para falar conosco, e nessa noite não vai ser diferente. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 1, e do versículo 1 até o versículo 3, visão da glória de Deus em meio à crise. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Somente até aqui, aonde vai nos dar base para falarmos daquilo que Deus quer ministrar ao coração da igreja, pois já ministrou o meu. E nós sabemos que na medida que vivemos uma crise, na medida que vivemos uma tribulação, uma tempestade, como é bom ver a glória de Deus no sentido, Deus falando conosco, Deus operando milagre em nós, Deus fazendo-nos prosperar, Deus nos dando direcionamento. Esse homem, esse profeta Ezequiel, estava vivendo no cativeiro, aonde ele foi levado juntamente com alguns sacerdotes, com alguns filhos dos reis, como também até mesmo o rei, como alguns que tinham uma vida financeira farta, foram levados, e ali, amados, eles estavam vivendo agora numa terra aonde eles não tinham mais o direito de ir e vir. Eram homens que viviam a submissão do governo daquela terra, terra de Babilônia. Que dificuldade para esse homem Ezequiel, que era um filho de sacerdote, filho de Buzi. Ele tinha uma promessa na vida dele, ele tinha na sua vida que ele um dia seria sacerdote. Que honra, no meio do povo de Israel, ser separado para ser sacerdote. Mas o que acontece na vida dele? Babilônia, e com seu império, entra, desvasta Jerusalém, e toma ali jovens, homens, mulheres, crianças, e leva para a Babilônia. Esse Ezequiel ao qual nós estamos falando, vivia à beira do rio Quebar, já não podia mais exercer o seu sacerdócio. A promessa que ele tinha na vida dele, do seu pai, até mesmo de promessa que era através da lei, que todos os filhos dos sacerdotes seriam também sacerdotes, não podia mais. Fico imaginando na vida da igreja, fico também olhando para mim mesmo e imaginando quantas coisas eu queria ser nessa vida. Acredito eu, amados, que nenhuma delas aconteceu na minha vida. É como se um sonho frustrado, é como se um sonho que não foi realizado, é como se um sonho que eu não acordei, porque tive planos quando era criança, tive planos quando estava como adolescente, tive planos como estava jovem, e nada aconteceu. Hoje fico pensando, nada
do que eu queria ser, eu não fui. Até mesmo o pregador que sou hoje, graças a Deus por isso, não estava nos meus planos, não estava nos meus sonhos. Amados, nós entendemos que na vida desse homem, ele estava vivendo uma crise interior, uma crise de nação, uma crise religiosa. Mas esse homem, quando estava ali, ele não deixou os caminhos do Senhor. Ele sabia que existia uma promessa para ele, ele sabia que Deus ia dar uma direção à vida dele, ele sabia que algo ia acontecer na vida dele, tanto que Deus o levanta, como nós lemos no versículo 1, se você acompanhar. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Esse homem estava sendo levantado agora para ser um profeta. Ele pensava que ele ia ser um sacerdote. Quem sabe você hoje está ouvindo essa palavra, e no seu coração você pensava que um dia ia ser um pastor. É lógico que ainda pode ser, porque você está vivo para isso. Quem sabe você, mulher, pensava que ia ser uma esposa de pastor. Quem sabe ainda pode acontecer, pois você está viva para isso. Mas muitas das coisas não acontecem, e criam uma crise nas nossas vidas. E assim estava acontecendo com esse homem. O que eu quero mostrar e revelar para vocês, que ele já não estava mais na sua terra, Jerusalém, aonde ele tinha promessa. Ele não estava mais em meio aos seus irmãos. Ele não podia mais agora entrar e sair do templo, onde ele iria exercer o seu sacerdócio. Mas quem tem Deus na sua vida, quem levanta a mão e recebe Jesus como Senhor e Salvador, quem anda nos caminhos do Senhor, quem não esquece de Deus como Ezequiel não esqueceu, Deus faz algo na sua vida, que as coisas acontecem, mesmo que não seja, mesmo que não está sendo da forma que você queria que fosse, mas vai acontecer de uma forma que Deus vai agir na sua vida. Esse homem estava agora junto ao rio Quebar, e quando de repente abre-se o céu para esse homem. Nós estamos falando de a glória de Deus em meio à crise. Esse homem estava em crise. Esse profeta que nós conhecemos agora estava em crise, mas Deus estava com ele em meio às angústias, em meio às tempestades, em meio às tribulações, em meio ao cativo onde ele estava, ao cativeiro onde ele estava, que Deus mostrou para ele que os céus se abriu. E Deus hoje está falando comigo, fala com o povo, que ainda que nós estamos vivendo em crise, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela qual for, mas o céu vai se abrir para nós, porque Deus vai abrir o céu e vai nos revelar coisas ao qual está oculto aos nossos corações, mas Ele quer revelar. E esse homem, quando aí no versículo 1 que diz, e estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. A tristeza, a angústia, por estar numa terra que não era a terra dele, Jerusalém, eu fico imaginando que passou. Aquele homem que tinha uma promessa de ser sacerdote, mas que não estava podendo ser, porque ele estava numa terra agora onde ele era cativo, passou. Porque quando ele olhou para o céu abriu para ele. Nós temos uma referência na palavra de Deus de Estevão. Quem não sabe, Estevão, por pregar a palavra de Deus, por ministrar a palavra de Deus, os homens daquela terra ali de Jerusalém, de Israel, não abriram seus corações para ouvir Deus. O que acontece? Eles avançam em Estevão, eles atiram pedra em Estevão. Estevão, por fazer a obra de Deus, estava sendo apedrejado. Estevão, por fazer com que a palavra de Deus se expandisse para toda aquela circunvizinhança, eles não aceitaram e estavam apedrejando Estevão. Mas nós sabemos, amados, que lá em em Atos 7, 54, 59 diz
que quando eles estavam apedrejando Estevão, os céus se abriram para Estevão. Naquele momento, quando ele estava sofrendo, sendo apedrejado, o sangue descendo, Estevão já não estava olhando para aquele momento de aflição, de dor, mas ele estava olhando para o céu e estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo Jesus ao lado do Pai. Aquela tribulação que Estevão estava vivendo, ele já não via mais com seus olhos físicos, porque os seus olhos agora eram os olhos espirituais, e ele conseguia ver os céus se abrindo, e ele vendo a glória de Deus. Então nós iniciamos falando que estamos vivendo em crise, assim como Ezequiel, o profeta, estava vivendo na sua contemporânea, assim como Estevão estava vivendo também uma crise naquele momento, quando estava sendo apedrejado, e nós estamos vivendo crise financeira, de saúde, familiar muitas vezes, estamos vivendo uma crise profissional, mas esses dois homens como referência que Deus nos deixa, e que o céu se abriu para eles, e que para mim e para vocês não vai ser diferente, porque o céu também vai se abrir. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que quando o céu se abre, as bênçãos de Deus são derramadas. Nós entendemos através da explanação da palavra de Deus, que quando o céu se abre, é Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou te vendo, eu vou te abençoar, eu vou te livrar, eu vou te trazer um bálsamo. E é assim que nos revela a palavra de Deus, que em meio à crise, quando o céu se abre, o homem simplesmente tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando o céu se abre para você, amado, quando você consegue olhar para o céu, mesmo doente, mesmo com a situação financeira ruim, mesmo em meia crise de tantas coisas a qual nós vivemos, mas quando nós olhamos para o céu como homem, mulher, jovem, criança de Deus, e que olhamos para o alto, quando o céu se abre, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque você não está sozinho. Peça a Deus uma visão espiritual. Fale com Deus: Senhor, eu estou vivendo assim, estou vivendo assado, mas eu vou olhar para o céu, Senhor, e eu quero ver a sua glória. Abra, Senhor, o céu para mim, como tu abriu o céu para Ezequiel e abriu o céu para Estevão. Porque quando o céu se abre, e quando nós conseguimos ver com os nossos olhos, nós veremos a glória de Deus. Não olharemos no sentido horizontal para os problemas, para as dificuldades, para a crise. O homem e a mulher de Deus, ele olha para o alto, e quando ele olha para o alto, entendendo que só de lá virá o seu socorro, que só de lá virá o meu socorro, o céu vai se abrir para mim e para você, em nome de Jesus. Ezequiel teve visão de Deus ainda no versículo 1. O céu se abriu, e no finalzinho desse versículo fala assim, no finalzinho dele: junto ao rio Quebar se abriram os céus, e eu tive visões, diz Ezequiel. Esse homem que foi levado cativo com uns 25 anos pelos estudiosos, e ele estava chegando agora aos 30 anos, era o momento que ele ia ser separado para ser sacerdote. Ele poderia no seu coração pensar assim: era agora que eu estaria no templo, era agora que eu estaria recebendo as ofertas dos meus irmãos, era nesse momento que eu estaria ali junto ao altar sacrificando os animais como cheiro agradável, como incenso suaves, a narina do meu Deus. Mas não, eu estou aqui preso, não, eu estou aqui agora como cativo, e o que fazer da minha vida? Quantas vezes nós não pensamos assim?
estudamos, fazemos faculdade, procuramos tomar vitaminas para ficar sadio, pagamos às vezes, ou muitas das vezes, pagamos plano de saúde, para que se caso ficar doente, ir para o médico rapidinho. Os pensamentos dele poderiam ser: olha, seria agora, com 30 anos, que eu seria sacerdote, mas não aconteceu. Quem sabe você tinha tantos planos, tantos sonhos, e não estão acontecendo, não aconteceram. Mas amados, a palavra diz, como eu falei para você no versículo 1 ainda, no finalzinho, que se abrir o céu, e ele disse: e eu tive visões de Deus. Nesse momento Deus está dizendo: olha, você vai ver a visão de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Você vai olhar para o alto, você vai olhar para o céu vai se abrir, e você vai ver os sonhos de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para você e para a sua família. Está vivendo em crise? Está vivendo em problemas? Ou com problemas? Olhe para o céu agora, que você vai ver o planejamento de Deus para a sua vida. E os planos de Deus, a visão de Deus para a sua vida é totalmente diferente. Ezequiel tinha um plano, Ezequiel tinha um sonho, mas agora nós vamos viver o sonho de Deus. Como homem e mulher de Deus, nós vamos olhar para o céu vai se abrir, e nós vamos ver agora os sonhos de Deus. Nós vamos ter não mais a nossa visão: eu quero ser rico, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, nós vamos ver agora os sonhos de Deus. Não vamos mais olhar para as crises, para os problemas, as dificuldades. Nós vamos olhar para o alto e vamos ver as glórias de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. Ezequiel foi assim, ele disse: olha, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. As minhas visões, quando ainda adolescente, jovem, criança, eram muito diferentes. Quem sabe a sua visão, os seus sonhos, os seus planos eram muito diferentes. Mas e Deus hoje está falando com você: você vai olhar para mim, Deus falando, você vai olhar para mim, e eu vou te revelar as minhas visões. Eu vou te revelar o que eu quero de você. Eu vou te revelar os meus planos, as minhas vontades e o meu querer. Amado, já não é mais nosso querer, como não era mais o querer de Ezequiel, era os sonhos e os planos de Deus. Ezequiel, você pensou que você ia ser sacerdote, mas eu tenho outro plano para você. Igreja do Senhor, você pensou que você ia ser um crente de banco, mas eu tenho um outro plano, um outro sonho para você. Vocês pensaram, igreja do Senhor, que vocês tinham uns planos, umas vontades, uns querer, mas já não são mais, porque os seus planos, as suas vontades e os seus querer, é tudo agora, é da vontade de Deus. Ezequiel, quando ele olha para o céu se abre, e ele começa a ver o sonho de Deus. Ezequiel, você já não vai mais ser sacerdote, mas você vai profetizar para as nações. Ezequiel, você não vai ser mais sacerdote, mas você vai profetizar para Jerusalém. Olha, Ezequiel, você não vai ser mais sacerdote, mas você vai ser um profeta, e você vai profetizar a minha palavra. Amados, e todos nós podemos ser profetas. Ezequiel não era mais sacerdote, ele era profeta. Diácono Marcos, isso não era um plano, um sonho somente para Ezequiel, não. É para mim e para vocês. Ezequiel pregou para nações, pregou para Jerusalém, pregou para reis, e está pregando no dia de hoje, dizendo para mim e para vocês: os sonhos de Deus, os planos de Deus, as visões de Deus, é para vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ezequiel teve visão. Ezequiel teve visão de Deus. Deus abre os olhos de Ezequiel. Nós temos uma referência na Bíblia também.
Eliseu, ele era um profeta também, Eliseu. Tudo que o rei da Síria armava de emboscada para matar ali o rei de Israel, Eliseu, como um homem de Deus, como um profeta de Deus, ele sabia antes, e ele falava para o rei: rei, não fica aqui, o rei, não passe por aqui, porque a Síria quer te pegar. E quando o rei da Síria ficou sabendo, o que está acontecendo? Alguém de nós está falando para o rei de Israel que nós estamos armando alguma emboscada? Aí alguém lá da Síria falou assim: não, meu senhor, há um homem de Deus, Eliseu, cujo, quando o nosso rei planeja armar uma armadilha para o rei de Israel, esse homem de Deus, ele tem revelação de Deus. Esse homem Eliseu, quando o nosso rei planeja armar uma emboscada para o rei de Israel, esse Eliseu, o homem de Deus, ele tem visão de Deus. E é assim, amados, que Deus nos quer, com visão de Deus. O inimigo está ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos tragar, para nos derrubar você, derrubar a sua família. Mas Deus levantou nessa noite, não por um engrandecimento, mas coube a Deus hoje ministrar através de mim. E Ele está dizendo: olha, tem um homem de Deus que está abrindo os seus olhos, como Eliseu falava para o rei de Israel: não fique nessa posição, não passe por aquele caminho, não ande por essa estrada, porque há uma emboscada para você, meu rei. Falava assim Eliseu. Hoje Deus está me usando para falar contigo, homem. Hoje Deus está me usando para falar contigo, mulher. Não passe por esse caminho, não fique nesse caminho. Saiba que, olha, estão armando uma estratégia para te derrubar. Eles querem tirar a sua vida. Mas o homem de Deus, Eliseu, falou: olha, meu rei, não fique. E quando de repente o rei da Síria arma uma emboscada para Eliseu, o homem de Deus, coitado, não vai prevalecer, não vai conseguir nada, porque esse homem Eliseu, ele tem visão de Deus. Esse homem Eliseu, ele é usado por Deus. Esse homem Eliseu, ele tem a mão de Deus com ele. E quando de repente o discípulo de Eliseu, para vocês entenderem, eu não vou abrir, mas isso está lá em 2 Reis, em capítulo 6, versículo 8, por ali. E quando de repente o discípulo de Eliseu, ele acorda pela manhã, e ele sai para buscar uma lenha, fazer um café, fazer algo para ele comer, e quando de repente ele olha que o exército da Síria estava cercando o seu mestre, o seu senhor. Aí ele corre para Eliseu, o homem de Deus: mestre, meu senhor, estamos cercados, há uma armadilha contra nós, iremos perecer, iremos morrer. Mas o homem de Deus, que tem visão de Deus, ele vê as coisas de Deus, ele não olha para a crise, ele não olha para o problema, ainda que eles estão aí, melhor dizendo, ainda que as circunstâncias difíceis estão aí, ainda que a tempestade está aí, amados, tudo para nos fazer sofrer, para nos fazer ser derrotados. Mas de repente Eliseu fala para aquele homem: olha, não fique assim. E ele pede a Deus: Senhor, abre os olhos do meu discípulo. E quando de repente os olhos daquele discípulo de Eliseu se abrem, e hoje eu quero profetizar na sua vida que seus olhos se abrem. Eu quero profetizar na sua vida que você, olha, vai ter visões de Deus, seja em sonhos, seja no caminhar. Eliseu simplesmente estava ali, não importa o lugar, porque quando é homem de Deus, ele tem visão de Deus em qualquer lugar. Quando o homem é a mulher, quando eu digo homem, mas as mulheres estão juntas aí. Quando o homem de Deus é de Deus,
Ele tem visão de Deus e ele sabe que nada de mal vai acontecer, porque quando de repente, Senhor, abre os olhos do meu discípulo, e quando ele olha para os montes, ali estavam carros e cavalos de fogo. Não poderiam pegar Eliseu, porque mais que a turma lá da Síria, mas estavam do lado de Eliseu. Somos em menor número, somos em menor quantidade, mas nós temos um que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos um que é general da guerra. As armadilhas estão aí para nos tragar e nos derrotar, mas os homens de Deus que aqui pregam, as mulheres de Deus que aqui pregam, estão dizendo: olha, tenha a visão de Deus, veja que mais são os que estão do nosso lado do que do outro lado. Amados, Deus está dizendo: abra os seus olhos, tenha a visão de Deus, abra os seus olhos, tenha a visão de Deus. E aquele homem olha e vê, como eu já falei, os cavalos de fogo, as carruagens de fogo, e eles não conseguem fazer nada, nem com o discípulo e nem com Eliseu. Aí no versículo 3, leia comigo no versículo 3, logo no início diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Nós entendemos que é coisa rápida, sem demorar, e é isso que nós precisamos, correr para a palavra de Deus. Estamos em meio à crise, mas vamos correr rapidamente, é isso que Deus está querendo dizer. Expressamente veio a palavra do Senhor a Ezequiel, e hoje Deus está dizendo: corra para a palavra de Deus, corra para a Bíblia, corra para a casa de Deus. Há homens pregando, há mulheres pregando a palavra de Deus, e está aqui, olha, veio expressamente a palavra do Senhor. Ninguém pode ficar, assim como Ezequiel não podia ficar sem a palavra de Deus, nós não podemos ficar sem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que, olha, errais por não conhecer as Escrituras. Tomamos caminhos, decisões erradas, porque não conhecemos ou deixamos a palavra de Deus de lado. Sofremos muitas vezes por causa das consequências que temos por não ler a palavra de Deus. Passamos por aflições. Deus não me ama, estou passando por uma aflição. Deus não me ama, estou passando por uma doença. Deus não me ama, estou passando por uma grande tribulação. O que está faltando é a leitura da palavra de Deus para o seu direcionamento, para a sua decisão. Não tome nenhuma decisão na sua vida se não for pautada na palavra de Deus. Ezequiel era um homem de Deus, mas estava num lugar, terra estranha. Não tinha o templo, não tinha o lugar de sacrifício, não tinha o lugar de adoração. Mas Deus abre o céu para ele e revela os seus sonhos, a sua vontade, e expressamente veio correndo, rápido, ligeiro, a palavra de Deus para Ezequiel. E na sua vida e na minha vida não pode faltar, tem que ser rápido, não pode deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Leia a palavra de Deus, porque ele está dizendo, veio expressamente a palavra de Deus a Ezequiel, e isso está dizendo que nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos que a palavra de Deus nos oriente e nos dirija nas nossas decisões. No versículo 3 diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Uzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Olha essa parte importante. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel.
Ezequiel: a minha mão está sobre você, Ezequiel. Você está em terra estranha, mas eu não esqueci de você, Ezequiel. Você está andando num lugar onde não tem adoração, são caminhos tortuosos, são pessoas que te levam para outro lugar. Vocês sabiam disso? Que lá nesse lugar, junto ao rio Quebar, os soldados, os moradores lá da Babilônia falavam para eles, os cativos de Israel: cante uma música, cante, faz de conta que vocês estão lá na sua terra de Jerusalém, mas não tem como. Mas mesmo assim Deus estava dizendo: Ezequiel, você está numa terra estranha. Ezequiel, você está num lugar onde não tem o templo de adoração, não tem o lugar para o sacrifício, mas a minha mão está sobre você. Você às vezes está no trabalho, são pessoas totalmente diferentes da sua religião. Você está na sua casa, muitas vezes são pessoas diferentes da sua religião. Religião é essa que eu digo. Religião quer dizer religar, e religar o homem, vem do latim, religar o homem a Deus. Mas essa palavra religião ficou tão batida, caiu tanto no desprezo, que quando fala religião dá aquele negócio no coração, não é verdade? Mas você muitas vezes está em lugar que não professam o seu Jesus Cristo, que não professam o seu Deus, e há ali uma dificuldade de você orar, e há ali uma dificuldade de você ler a palavra, e há ali uma dificuldade de você falar muitas vezes da palavra de Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite que mesmo assim, eu estou com a minha boa mão de poder sobre você, porque Deus quer te resgatar, porque Deus quer te livrar, porque Deus quer te proteger. A boa mão de poder, ela traz justiça, ela traz salvação, ela traz poder sobre a sua vida. Ezequiel não estava sozinho, a boa mão de poder estava sobre ele. Tenha no seu coração que Deus quer que você tenha visão. Deus quer abrir o céu para você e que você tenha visão. Deus quer que você corra rápido, ligeiro para a palavra ao qual Ele nos deixou escrita através da Bíblia. E Ele está dizendo: a minha boa mão de poder está sobre você. Pode subir o ministério de música, nós estaremos se encerrando. Mas antes do pastor subir, amados, nós sabemos que precisamos em meia tribulação ouvir a voz de Deus. Nós precisamos em meia tribulação, angústia, crise, que Deus fale conosco, que Ele abre o céu. E um testemunho rápido que eu tenho sobre isso, são vários, mas eu vou dar um que é pequeno. Certa vez havia um evento da 93, Rádio 93, havia um evento ali na Apoteose, e eu e Rosana cismamos de vender pizzas e salgadinhos. Estava passando uma crise financeira, e nós falamos: vamos lá ganhar um dinheiro. Vamos sim, vamos ganhar um dinheiro. E a Rosana fez as pizzas, fez os salgadinhos, e partimos para lá. Uma multidão de pessoas, uma multidão de jovens, todos ali na Apoteose, para juntamente com aqueles que cantavam, Cassiane e muitos outros estavam ali, e eles cantando, e eu e Rosana tentando vender ali o salgadinho, tentando vender pizza, e eram muitas barracas. Eu e Rosana simplesmente com isopores, nem refrigerante acho que não tinha, a gente estava vendendo, era Guaraná, já que esse Guaraná de, como se fala esse Guaraná? Xarope. Eu falei: meu Deus do céu, a gente já não tinha dinheiro, ainda gastamos dinheiro em venda, investimos dinheiro nesse negócio, e agora vamos voltar com tudo isso para casa. E a Anne estava conosco, mas a Anne foi lá para o meio da Apoteose, ficou somente eu e a Rosana, e começamos a andar naquele lugar para tentar vender, não vendia. As pessoas, paramos do lado de uma barraca que vendia hambúrguer, até fila fazia, e a nossa pizza e nosso salgadinho, a coxinha, não saía nem por nada. Saímos daquele lugar, encostamos numa parede, a Rosana se abaixou, veio uma menina lá, não sei se a Rosana vai lembrar disso, mas veio uma menina lá do meio, lá do centro, do foco.
Ela veio, a Rosana baixada, ela botou a mão na cabeça da Rosana, não tenho vontade de chorar agora. Deus está dizendo que você vai vender tudo isso, e eu profetizo essa bênção sobre a sua vida. E eu em pé ali, tentando vender um refresco, a Rosana baixada, quando de repente, amados, veio uma avalanche de pessoas. Veio aquela avalanche, me dá uma coxinha, me dá uma pizza. E na medida que demoramos a vender, elas estavam colando no papel, no guardanapo, e eles não queriam saber, vem do jeito que está, nós queremos é comprar. Não, espera aí que não vamos tirar no papel, porque está agarrado debaixo da pizza. Não, queremos assim mesmo. Foi depois daquela profecia, daquela menina, uma jovem, e nós cremos, nós temos experiências, e nós oramos e Deus ouve a nossa oração. Amados, pela misericórdia do Senhor, eu tenho orado. Ontem no grupo familiar lá em casa, eu até falei para as pessoas que estavam lá: façam um pedido especial, porque Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo a nossa oração. Se você está vivendo em meia crise e você quer fazer um pedido especial a Deus, o homem de Deus está aqui dizendo: olha, não fique na posição que você está, venha para cá, juntamente comigo nós vamos orar, e Deus vai abrir os céus e vai derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Deus vai revelar os seus sonhos, e eu vou profetizar na sua vida que você vai ser próspero, que a sua família vai ser próspera, que haverá um divisor de águas na sua vida a partir de hoje, porque Deus disse: eu estou abrindo o céu, e eu estou derramando. Vem para cá, vamos